pessoas e liderança. O futuro do trabalho na saúde. Eu gostaria de convidar aqui ao palco o nosso moderador, Dr. Luciano Carvalho. Uma salva de palmas, por favor. Secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, especialista em gestão, sistema e serviço de saúde, em economia da saúde, em terapia intensiva e mestre em saúde coletiva. Conselheiro também do SEBEC. Seja muito bem-vindo. Pode ocupar o seu lugar. Para dar continuidade agora, eu convido ao palco Dr. Ronaldo Campos. Seja muito bem-vindo. Salva de palmas, por favor. Vamos recebê-lo. Executivo do setor educacional com ampla experiência em liderança de instituições de ensino superior no Brasil e no exterior, atua com a condução de processos de transformação institucional, expansão de portfólio, melhoria de desempenho financeiro e fortalecimento de excelência acadêmica, com foco em inovação, ética e impacto social. Atualmente é diretor da Faculdade Zarmes Itumbiara, instituição exclusivamente dedicada à formação médica, reconhecido com nota máxima no MEC e também conselheiro do SEBEX Goiás. Seja muito bem-vindo, doutor Ronaldo. Para complementar com maestria esse palco, eu convido também a doutora Ana Cláudia Camargo. Seja muito bem-vinda, uma salva de palmas. Doutora Ana Cláudia. Vou fazer a apresentação, ela chegando, ocupa o lugar. Ela é Funding CEO da Faculdade ITH Mini, empresária CEO, fundou a EdTech The Lifelong Learner no Brasil e o primeiro e-commerce de educação superior em saúde e gestão do país. Foi matéria da revista Exame, Startup BR, capa do popular Destaque de Empreendedorismo Feminino, a única empresária goiana selecionada e aprovada no Learning Women Brasil, classe 2023. Selecionada no ranking da Exame 2024 e 2025, MA realizado na Unib 2026, coautora do livro O Novo Jeito de Empreender. Biomédica, doutora em Medicina Tropical, docente por 20 anos e empresária há 11 anos, formou mais de 25 mil alunos em todo o país. Assim que ela chegar, ocupará o lugar dela. E agora, para finalizar e completar esse painel, chamo ao palco Tiago Constâncio. Seja muito bem-vindo, uma salva de palmas. É médico pela Universidade Federal Fluminense, doutor de Estratégia e Inovação em Saúde pelo Instituto de Economia da UFRJ e CDTS Fiocruz. Presidente do SEBEX Rio de Janeiro e cofundador do Med Portal, onde atua hoje como membro do Conselho após ter exercido a função de CEO por cerca de 10 anos. Seja muito bem-vindo, Tiago. E eu passo a palavra agora para o Dr. Luciano Carvalho dar continuidade a esse painel. O Renato, que com muita maestria, com muita dedicação, sempre traz a Goiás esse tipo de evento, esse tipo de discussão que muito enriquece os nossos debates aqui em relação à saúde, né? E aí o Renato sempre tem a preocupação em trazer uma série de questões, seja elas voltadas à gestão pública, à gestão privada, à assistência hospitalar, ao ensino, à pesquisa. Então, Renato, eu quero aqui de público te parabenizar por todo o trabalho que você vem fazendo e o quanto você contribui para a construção de uma saúde de qualidade, seja ela pública ou privada, aqui no estado de Goiás. Cumprimento também todo o público aqui presente, em nome da nossa gerente de transplantes da Secretaria de Estado da Saúde, Catiúcia, ela que está aqui à frente da nossa gerência e que tem uma interação com várias instituições públicas também, as unidades hospitalares estaduais e unidades privadas também. Na verdade, é quase que uma luta, diária em prol de um tema tão sensível que é o transplante. Então, cumprimento você, Catiúcia, em seu nome, cumprimento a todas as pessoas aqui que estão representadas pelas instituições públicas e cumprimento também aqui a minha amiga de longa data, Yardena, aqui que nós trabalhamos juntos, no Hospital Santa Mônica, e aí com muito carinho, viu, Yardena? Te cumprimento e, em seu nome, cumprimento a todas as instituições privadas aqui representadas, tá? E aí, pessoal, hoje o que o Renato me encomendou aqui é que nós discutíssemos um pouco aqui sobre IA, formação, cuidado, experiência do paciente, pessoas e lideranças, Então, assim, a gente tem aqui um mix
de assuntos, né, que perpassa ali por as questões educacionais, perpassa por as questões de liderança, muito relacionada ao processo de gestão, perpassa pelo processo de ensino também, né, e de cuidado aí com as pessoas, e aí em como essa IA está envolvida e pode mudar todo esse processo. Na Secretaria de Estado da Saúde, a gente tem investido bastante em relação às questões tecnológicas, trazendo aí cada vez mais sistemas que possa facilitar todos esses aspectos, né? Eu trago aqui alguns exemplos. Hoje a gente tem na nossa escola de saúde uma revista científica, onde na nossa revista científica, para quem acessa o site da Secretaria de Saúde, tem um IA inserida no processo, onde ela faz todo o processo de busca e traz um resumo e uma interpretação em relação aos artigos científicos que ali estão publicados. E aí a gente enxerga que isso facilita o processo de ensino, porque você está utilizando uma inteligência artificial num mundo em que a gente vive hoje, né, onde a gente faz tudo com muita pressa, que o fator tempo é uma questão limitadora, né, em todos os processos, então a gente tem uma inteligência artificial embarcada ali. A gente tem inteligência artificial na nossa assistência, por exemplo, dentre outras questões, para auxiliar na assistência neonatal. Então, eu tenho uma inteligência artificial que extrai os dados do prontuário eletrônico, traz os dados do Sistema de Informações Hospitalares do Ministério da Saúde, do CIPNI, a gente traz do sistema de imunização, e aí, com tudo isso que ela consegue extrair, ela dá para a unidade hospitalar uma classificação de risco para esse RN que acabou de nascer. Então, se esse RN, por exemplo, fez todas as consultas, se a mãe fez todas as consultas de pré-natal, se ela tomou todas as vacinas, a forma como ela nasceu, o peso ao nascer, o APGA, então ela congrega várias questões assistenciais que extrai de diversos sistemas e, a partir dali, ela traz um risco e traz um plano de cuidados que esse hospital vai ter que ter em relação a esse recém-nascido. Ele já traz ali quantos dias ele tem uma previsão de ficar internado, qual que é a probabilidade desse recém-nascido adoecer, qual que é a probabilidade dele desestabilizar, né, ao longo do processo ali de internação. A gente trouxe isso para auxiliar na assistência prestada aos nossos pacientes. A gente traz também nós temos também um prontuário eletrônico, né, onde a gente está avaliando ali, por enquanto, o prontuário eletrônico do paciente, que a gente chama de MEUPEP, ele traz todo o histórico do paciente numa única plataforma, onde o paciente pode ir lá acessar hoje, mas ele não precisa fazer aquela solicitação, passar por uma análise de Lei Geral de Proteção de Dados, ou muitas vezes até uma análise jurídica, né, para que esse prontuário eletrônico, para que esse histórico do paciente seja entregue para que ele tenha acesso. Hoje ele entra com um acesso lá através do GovBR, e aí a gente traz toda, né, a segurança do GovBR, e ele consegue extrair todo o histórico de dados desse paciente. Isso não é necessariamente uma inteligência artificial, mas agora a gente está com um projeto de embarcar uma inteligência artificial nesse processo, né, para facilitar aí a vida do cidadão. Nos processos de monitoramento também a gente já tem uma inteligência artificial na prestação de contas de emendas parlamentares. Então, no momento em que a gente recebe a prestação de contas, eu tenho um IA que faz a leitura de todas essas prestações de contas e traz ali um consolidado para que a equipe possa avaliar, fazer essa avaliação e essa validação, mas já com todo aquele trabalho manual ali de conferir nota por nota, conta por conta, já feito por uma inteligência artificial. Então, é uma série de experiências, né, que a gente traz
para facilitar esse processo, né? Eu trouxe vários exemplos. A gente tem da escola de saúde, que está relacionada ao processo educacional, a gente tem prestação de conta, que está relacionada ao processo de gestão, a gente tem melhorias voltadas para o cidadão, melhorias voltadas para a assistência, numa perspectiva que a Secretaria de Estado de Saúde traz de que não tem como a gente avançar sem o uso da inteligência artificial, né? E aí a inteligência artificial ela precisa ser utilizada da forma correta, e aí da forma correta e para facilitar todos esses processos, né, que a gente tem num ambiente complexo como é o da saúde, como é um ambiente hospitalar, como é um ambiente da gestão. E, para isso, a gente precisa começar na educação, né? A gente precisa, realmente, no processo de formação, né, nós que já temos aí alguns bons anos, né, de formado, eu falo bons anos para não revelar, né, muito, a gente já tem uns bons anos aí de formados. Na época da nossa formação, não se tinha, né, praticamente, né, inteligência artificial, ou eram basicamente a gente estava deixando de utilizar o papel e começando a utilizar a tecnologia, e isso num período muito curto, né? Assim, eu vou ter que revelar, né, quanto tempo eu tenho de formado, isso há 20 anos, mas num período muito curto de tempo, quando a gente observa aí os avanços tecnológicos que a gente teve durante, aí, principalmente, na última década, né? E isso aí, a gente sabe que o quanto é desafiador para quem está iniciando uma formação agora e que já precisa utilizar tudo isso, né? Assim, então, são pessoas que estão lá no processo de ensino-aprendizado, e aí a gente tem o professor que precisa se adaptar, conversávamos sobre isso, né, Ronaldo? Então, o professor que precisa se adaptar e o aluno também que precisa fazer o bom uso e, muitas vezes, não tem ainda a maturidade que a gente deseja que ele tivesse, né? E aí, nesse sentido, Ronaldo, eu passo a palavra, né, para você. Se você pudesse abordar um pouco para nós aqui como as instituições de ensino devem adaptar os seus currículos a essa revolução tecnológica, né? por assim dizer. Acho que a gente pode começar a discussão aqui por as questões de ensino, que é a base de tudo, é onde tudo começa, né? E é onde nós sentimos, quando nós vamos receber estes profissionais, né, no serviço, principalmente os profissionais recém-formados, o quanto a gente precisa passar por um processo, oferecer um processo, ainda que esse estudante esteja saindo da academia, o quanto as instituições, seja elas públicas ou privadas, precisam oferecer ainda um processo educacional, ainda tem um período de aprendizado aí importante, né? A Iardena, quando nós trabalhamos juntos, nós vivemos muito isso, né, Iardena? O profissional, para ele entrar no mercado, ele ainda precisa passar ainda por um período de adaptação para que ele consiga, de fato, fazer ali uma assistência adequada, né, prestar uma assistência adequada ao nosso usuário. Então, eu pergunto a você, Ronaldo, como as instituições devem se preparar para essa revolução tecnológica que a gente está vivendo? Saudar aqui o doutor Luciano, doutor Tiago, agradecer o convite aqui do doutor Renato, né? É um prazer fazer parte desse painel. E para a gente que está trabalhando já há 20 anos com educação, né, já faz 20 anos que eu trabalho com gestão educacional fora a sala de aula, está sendo um momento muito desafiador, né? Por quê? A gente fala muito sobre inovação, sobre excelência acadêmica, mas eu acho que a gente precisa, antes, dar um passo para trás e falar sobre o feijão com arroz bem feito. Eu não gosto de falar muito sobre isso, né? Então, por exemplo, a gente fala sobre a aplicação da inteligência artificial nas academias. Mas será que o professor está preparado para isso, né? Eu posso afirmar que não, pelo que eu estou vendo até o momento, né?
Então, o perfil do aluno também mudou, né? A gente sabe que, por exemplo, medicina, eu trabalho num grupo educacional chamado Clares Educação, que tem faculdades chamadas ARNES, né? Já tem ARNES em Salvador, ARNES em Tubiara. Nosso foco realmente é educação médica, né? E o que é que a gente percebe? Mudanças nas diretrizes curriculares nacionais, a gente precisa fazer várias adaptações. Por exemplo, não só a inteligência artificial, mas também telemedicina, né? A gente implantou nos nossos ambulatórios agora, nas nossas clínicas escola, telemedicina, e a gente vê muita resistência ali do médico, né, em sair da zona de conforto, de repente, em aplicar a telemedicina, né? Então, tem vários desafios culturais que a gente está fazendo, até para o próprio aluno também, antes da gente começar a implantar essas ferramentas, né? Mas o que eu vejo? Quando a gente fala em matriz, né, em histórico, enfim, na formação dele, primeiro é lembrar que o curso de medicina não é um curso focado em conteúdo, é focado em competência, né? Então, esse é o primeiro ponto. O professor, o médico, ele não é um transmissor de conteúdo, né? Ele é um facilitador de discussão focando na resolução de problema. Então, sim, hoje o aluno ele tem acesso a muita informação, né, diferente do passado, né? Hoje a biblioteca é muito mais um lugar para ele sentar, para ele estudar, e não um lugar mais para ele pegar livro, né? Então, lá ele vai estudar, ele vai ter acesso a muita informação, mas como aplicar tudo isso que ele está recebendo de informação, né? Então, o nosso foco é fazer um curso que seja mão na massa, literalmente. Um curso de medicina ele tem 80% da carga horária de prática. Então, se uma instituição de ensino ele foca, desde o começo do curso, em muita prática, né? Metodologias ativas, se ele foca em simulação, centro de simulação, o aluno ele começa a sair daquela parte de Ctrl+C, Ctrl+V ali do chat GPT para realmente botar a mão na massa, né? Além disso, fazer parcerias com gestão pública, gestão privada, com hospitais, para fazer o aluno também ele ver ali a realidade, né? E um ponto que a gente discute muito na formação dos nossos alunos não é só a questão da competência técnica, né? Mas também a questão humanística e ética, né? Claro, a gente vai discutir sobre a ética na inteligência artificial, né? Mas antes, realmente, como a gente pode formar realmente profissionais com princípios humanísticos e éticos. A gente sente um desafio muito grande com relação a isso, tá? Por exemplo, hoje você tem um curso de medicina que, em média, no Brasil, a concorrência é 7 por vaga. É 7 por vaga, né? Há 10 anos atrás, era 53 por vaga. Olha a diferença. Então, tem muitos alunos hoje entrando no curso de medicina sem ter realmente preparação acadêmica adequada. Então, nisso, a inteligência artificial, para a gente, ele funciona como uma baita de um apoio de ferramentas. Por exemplo, eu consigo hoje, com a inteligência artificial, fazer um mapeamento dos nossos alunos, né? Ele entra na faculdade, a gente vê quais são os conteúdos, as áreas que ele tem dificuldade, onde ele quer atuar, se ele quer fazer residência, se ele quer fazer residência médica, se ele quer fazer cirurgia. Então, a gente consegue, com inteligência artificial, fazer esse nivelamento, esse mapeamento do perfil do aluno e, desde o começo do curso, principalmente no ciclo básico, focar em tirar esses gaps acadêmicos dele, né? E, além disso, fazer um plano de desenvolvimento individual para todo o curso dele, para onde ele quer realmente atuar. Então, a inteligência artificial, na área de gestão educacional, ela traz muitas ferramentas importantes. Por exemplo, a gente acabou de comprar uma solução agora muito bacana, né? Antigamente, você tinha poucas transferências no curso de medicina, poucas vagas de transferência, né? Eram, sei lá, 3 por ano, 4 por ano. E hoje eu vejo 40 vagas, né, por ano, né? O processo de transferência é um processo muito forte hoje, né? Então, o coordenador do curso, ele passa muito tempo fazendo análise de documentos para fazer dispensa, etc. E hoje a gente já tem uma inteligência artificial, uma solução, que ele já faz tudo isso automatizado, né? E é até engraçado, assim, ele sai de uma unidade nossa de Salvador para vir para Itubiara, para São Paulo, e ele fala assim, peraí, vim de São Paulo, lá vocês dispensaram a disciplina X, aqui vocês não dispensaram, que despadronização é essa? Então, a inteligência artificial ela ajuda muito
na gestão educacional, nesse processo de padronização, agilidade. Por quê? Eu acredito muito que a inteligência artificial ela não vem para substituir isso, para mim já é fato. Ela vem para somar, né? A gente fala muito sobre inteligência ampliada. Até vou além. Eu gosto muito de falar sobre alta performance, né? Eu trabalhei alguns anos atrás abrindo escolas IB. Não sei quem conhece escolas IB, padrão Avenues, né? São aquelas escolas internacionais que a gente fala muito sobre alta performance. Então, tem lá os 3 pilares. Saúde física, trabalhar muito saúde física do aluno, saúde mental e conteúdo, né? Essa parte de conteúdo hoje, a gente inclui um item, devido à parte de tecnologia, que é fluência digital. Não é que o aluno precisa saber fazer prompt, mas ele precisa realmente saber pegar aquelas informações e focar em ser um transformador, ou seja, resolver problemas. E hoje a gente possui muitas dificuldades com nossos alunos, né? E nesse ponto gera um problema posterior, que é o professor está preparado para isso, né? Para receber esse perfil do aluno, né? Que já tem tanta informação, né? Às vezes ele já chega do professor e começa a testar o professor em sala de aula. Tem vários professores que chegam para mim reclamando que o aluno já chega perguntando, né? Qual a sua formação? Né? Você é especialista na área? Por que você está dando essa disciplina? Né? Então, realmente, hoje, o professor tem que sair daquela zona ali do pedestal para ser realmente um tutor, um facilitador de discussão, né? Então, a gente percebe que o principal ponto hoje, desafio da gente como instituição de ensino é cultura. Realmente é mudar a cultura ali acadêmica, né? E também a questão do médico como multiprofissional, saber trabalhar também com as outras profissões, né? Com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, né? Então, a gente vê muito isso sendo discutido hoje na academia. E outro ponto também que é super importante é a questão da pesquisa, né? A pesquisa era muito subestimada um tempo atrás, né? E hoje, por exemplo, a gente já é um centro de pesquisa avançada Fiocruz, em todas as nossas unidades tem uma Fiocruz, e a gente percebe o quanto o aluno ele é motivado por resolver problemas, né? Pegar estudo de caso, pegar um paciente, a gente colocar, utilizando tecnologia, né, prontuários eletrônicos, o aluno ele consegue acessar, junto com o professor, vários casos em todo o Brasil, nas nossas unidades, e aquele caso transformar em pesquisa e fazer um acompanhamento personalizado com aquele paciente, né? Então, tem muita coisa boa que a gente pode fazer com a IA, mas, antes disso, a gente precisa mudar muito a cultura. Principalmente assim, em como uma instituição de ensino precisa se preparar, precisa estar preparada já, né, na verdade, para receber tudo isso, né? Porque você tem um desafio com o aluno, né, que vai chegar ali muitas vezes com respostas prontas, né, com as inteligências artificiais que estão disponíveis aí. Você precisa preparar o professor, né, também, para que ele consiga se adaptar a essa nova realidade e precisa juntar tudo isso e extrair o que tem de melhor, né? Porque hoje eu entendo que assim, no mundo que a gente vive, a distração também é muito fácil, né? Assim, como você citou, antigamente, na nossa época, a gente pegava o livro, ia para a biblioteca e estudar o livro, você não tinha nenhum outro tipo de distração, ou isso era bem menor, né? Então, hoje, ali, junto com a inteligência artificial, você tem uma facilidade, né, de acesso às informações, só que, ao mesmo tempo, você tem ali um processo de ensino-aprendizado, né? Você ainda, a pessoa precisa desenvolver essas capacidades, né, de ensino-aprendizado, e você traz isso muito bem, que não é só a tecnologia, né? Que o aluno precisa, de fato, ter as competências. As competências também precisam ser avaliadas, desenvolvidas, valorizadas. E aí, nesse mesmo sentido, me remete aqui a uma questão que eu queria trazer para a discussão, Tiago, assim, em como atrair
e desenvolver, né? Assim, como eu citei no início, né? Muitas vezes esse aluno ele chega lá no próprio serviço ainda não totalmente formado ou ainda não totalmente maduro para assumir as funções e as atribuições que ele precisa assumir, né? E aí, como, na sua opinião, a gente pode atrair, né, já enquanto serviço, né, atrair e ajudar a desenvolver esses talentos num cenário de mudanças tão aceleradas, né, como a gente tem hoje? Acho que o Renato quer dar uma palavra, né, Renato? Doutora Ana Cláudia, seja muito bem-vinda, assuma aí a sua posição e entre no debate, desse debate maravilhoso que está aqui, viu? Obrigado. Seja bem-vinda, doutora Ana Cláudia. Fico feliz agora, porque eu não fico no canto sozinho, né, gente? Parece que eu estava tão distante assim. Estou para moderar, não é para brigar, não, né? Não precisa ficar tão distante dessa forma. Agora eu não me sinto só, mas com a grande alegria de ter a doutora Ana Cláudia aqui. E aí, só para contextualizar, doutora Ana Cláudia, eu trouxe um pouco do contexto, né, da Secretaria Estadual de Saúde, o quanto a gente tem investido em inteligência artificial nos diversos aspectos, no ensino, na assistência, na gestão, e nós iniciamos aqui um debate com o doutor Ronaldo em relação a como as instituições de ensino devem se preparar para essas mudanças tecnológicas, né, e como deve adaptar aos seus currículos. E agora eu estava perguntando aqui ao doutor Tiago sobre essa mesma ótica em como os serviços devem estar preparados tanto para receber como auxiliar no desenvolvimento das pessoas num cenário de tantas transformações tecnológicas. E aí eu passo a palavra agora para o doutor Tiago para que possa contribuir com essa discussão. Com vocês. Antes de entrar no assunto aqui, é tão bom ver um grupo se reunindo aqui. Quero dar os parabéns ao Renato, nosso presidente aqui da Regional Goiás, Chapter Goiás. Não sei se vocês têm dimensão disso, mas o capítulo de Goiás talvez seja um dos 2 ou o mais ativo dos capítulos do SEBEX no Brasil. Um dos 2 porque tem o Rio de Janeiro também, né? Eu sou o análogo do Renato lá no Rio de Janeiro com um pouco mais de cabelo. Então, perfeito. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Luciano, Ronaldo, Ana Cláudia. Eu entendo que eu estou por aqui, estou aqui não somente por conta do SEBEX, mas por conta de uma trajetória na educação corporativa, treinando profissionais de saúde para um novo momento que se deparam quando vão para a sua atuação clínica e aí no decorrer das necessidades aí corporativas, né? Há 15 anos nós trabalhamos com isso no MedPortal, uma empresa que eu liderei, fui CEO por 10 anos e hoje estou no conselho. Essa empresa atende cerca de 500 hospitais e já treinou 600 mil alunos dentro do serviço. Então, essa é uma experiência bastante rica que eu entendo que pode agregar. Eu também tenho uma atividade como assessor de educação na Fiocruz, você mencionou a Fiocruz, e a gente tem tido experiências interessantes, que eu entendo que é o foco aqui em IA, que vale a pena a gente compartilhar. Bom, ontem nós tivemos o nosso Conexão SEBEX lá no Rio de Janeiro, e o tema foi o executivo de saúde pelo olhar do mercado, pelo olhar do headhunter. Nós levamos lá, Luciano, a Spencer Stuart, que é uma das maiores empresas globais de recrutamento de executivos, CEOs, e de conselheiros para grandes empresas. E a palestrante, a Patrícia Holland, ela falou sobre o que está acontecendo com o perfil desse executivo. E uma das questões que tem a ver com a gente aqui, que me chamou a atenção, que vale compartilhar, ela falou o seguinte: tem um ciclo de vida desse executivo, dessa liderança, à frente das organizações.
E algumas vezes, não poucas, esse ciclo é interrompido pela lacuna, pela falta de um negócio chamado inteligência executiva. Então, a gente está falando de uma pesquisa feita com mais de 2.000 CEOs mundo afora, que fala que está faltando inteligência executiva. E aí, dentro disso, tem a humildade executiva, que é reconhecer que precisa parar o que está fazendo e reaprender. É o que está acontecendo com as lideranças nesse momento, os desafios da IA que estão postos aí. A gente ainda tem uma grande parcela se debatendo, né? Se negando a participar do que está sendo construído, e essa é uma preocupação para nós líderes, como engajar a liderança média e a alta gestão também nesse processo. Eu estou tendo a experiência de treinar docentes em saúde em IA. E, para minha surpresa, uma boa surpresa, esse primeiro trimestre, nós abrimos vagas lá na Fiocruz para um curso de IA para docentes. E 95% dos docentes e preceptores da instituição se inscreveram no curso. Isso tem algumas leituras, né? Primeiro, olha, a gente realmente entendeu que esse tópico é importante e não está pedindo licença para entrar no serviço, na sala de aula, no dia a dia. Mas o que eu preciso saber para lidar com tudo isso? E a gente brinca, na verdade é alguma coisa muito séria, mas que se há alguns anos nós falávamos sobre ética no final dos cursos, quando a gente pensa em IA, formação, o lidar com o paciente nesse contexto, a gente precisa falar de ética no início, no meio, no fim. Saiu um estudo recente agora do MIT Sloan, falando sobre a implementação de ferramentas de IA junto aos profissionais assistenciais. Isso é muito interessante. Ele fala o seguinte, que quando a gente pensa em governança da IA, 20% da energia, do investimento, do que acontece, é algoritmo. 20%. E 80% é supervisão humana, validação contínua, presença na construção dos protocolos, dos processos que estão acontecendo. Isso a gente parece que está aprendendo, porque talvez vocês lembrem, quando os prontuários eletrônicos chegaram, uma grande parte dos médicos, principalmente, se abstiveram, né? Ou se absteve, né? Não participou do que estava acontecendo em relação ao prontuário eletrônico. Falei assim, não, isso aí é de TI. Isso não tem a ver com a gente aqui, eu sou um técnico. Só que quem foi usar o prontuário eletrônico depois? Os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros. Eu falei assim, mas quem que fez isso aqui? Como isso aqui foi feito dessa maneira? Me toma tanto tempo, ou seja, não serve ao meu propósito aqui. E hoje a gente está entendendo que com o IA, isso se agrava ainda mais, ou se agravará ainda mais, se nós não participarmos. A gente não vai conseguir, daqui a alguns meses, falar esse novo idioma, essa nova linguagem, com os nossos pacientes, com os nossos colegas de trabalho, principalmente com os alunos, que acabam tensionando a gente, levando a gente a ir além, né, e trazendo, e a gente precisa ir moderando isso tudo. Com tecnologia, gente, não dá tempo de esperar. Mas a tecnologia é 20% de tudo, como esse estudo falou. E aí, qual é o nosso papel? É a gente entrar para se certificar como líderes que o humano está sendo preservado, que os princípios éticos estão sendo preservados. E aí existem algumas publicações que falam sobre quais são esses princípios éticos. Tem uma que eu gosto bastante, que é um
uma publicação que fala sobre os 9 princípios éticos da IA generativa na saúde, e lista os 9 princípios éticos. Então, o primeiro que mais surge com evidência é o de não maleficência, ou seja, não causar mal às pessoas. Vocês lembram da talidomida? Vocês lembram da talidomida? A talidomida era uma tecnologia que era recomendada, né, como um remedinho para hiperêmese gravídica, né, um remedinho para enjoo para grávidas. E, aparentemente, era inócua, né, mas deixou, depois, uma geração de mutilados. Nós não queremos isso com a IA. E isso só vai ser possível se a gente participar de forma perene, como qualquer política pública precisa ser perene ao longo do tempo. Eu costumo, Luciano, já finalizando essa parte, ser o mais novo das mesas que eu participo. Mas isso está mudando. Quando eu ouvi você falar que tem 20 anos de formado, eu falei assim, eu sou muito mais novo, eu tenho 19 anos de formado. Gente, é um prazer estar aqui debatendo com vocês. Obrigado. O Tiago, assim, muito esclarecedor assim, o que você traz, porque eu acho que toda mesa, toda discussão, a gente precisa, de fato, trazer conceitos principais e extrair algo para que a gente possa sair diferente da forma como a gente chegou, né, aqui. Eu acho que o que você trouxe, né, porque a gente está com uma inteligência, com várias, né, inteligências artificiais aí disponíveis, mas nenhuma delas pode substituir totalmente o humano, e você traz essa pesquisa. E aí isso traz uma reflexão para nós que, embora não podemos trabalhar de outra forma, né, ela está aqui, a gente precisa se adaptar, mas nós nunca podemos esquecer que eu tenho um humano que está fazendo a manipulação, e essa manipulação ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode estar correta, ela pode ter... Porque a IA, à medida de que você vai treinando, ela vai melhorando, né? Então, ou seja, ela não nasce... Ou aprendendo a te agradar. Ou aprendendo a agradar, exatamente. Mas ela não nasce completa. E, nesse sentido, o profissional que está lá, ele precisa ter essa visão crítica, né? E aí, para ele ter essa visão crítica, ele precisa ter o conhecimento, ele precisa ter as demais competências. Em São Paulo, e a gente perguntou para esse grupo, eram cerca de 80 pessoas, o que eles achavam que seria do futuro da saúde com a IA. E criamos com as opiniões uma nuvem de palavras, e a gente tinha acesso, apareceu tecnologia, apareceu abundância, apareceu inteligência, enfim, várias palavras. E a gente falou assim, então vamos perguntar agora para o ChatGPT. À época ainda estava um frenesi maior pelo ChatGPT, e quando ele começa a escrever, as palavras subindo, e dava para ver, Luciano, no rosto desses executivos experientes, uma avidez por saber qual era a resposta do oráculo. O que o oráculo ia dizer sobre aquilo. E a gente percebeu que nem o oráculo, ChatGPT, oráculo entre aspas, né, nem os executivos falaram sobre humanização e sobre ética. Isso é muito sério, gente. E aí o debate foi em cima disso. Como é que a gente poderia avançar nesse quesito? Perfeito, isso. E aí me remete a uma outra questão que eu queria trazer para a doutora Ana Cláudia, exatamente nisso que você está colocando, porque nós falamos muito aqui que temos pessoas, né? E as pessoas não serão, não devem ser substituídas, e a IA ela é manipulada, né, por as pessoas.
E aí, por outro lado, nós temos o nosso usuário, que é o nosso principal motivo, né, de estarmos aqui, do nosso trabalho diário, né, o nosso paciente. E eu gostaria que a senhora nos respondesse assim, como que a gente pode utilizar essa tecnologia para que ela fortaleça o cuidado e não substitua o lado humanizado que a gente precisa ter, que é o que as pessoas precisam, que é o que o nosso usuário espera de nós, né? Obviamente, ele chega num serviço de saúde, ele espera que ele seja atendido num tempo oportuno, que ele tenha o seu problema de saúde resolvido, mas que ele também tenha um cuidado humanizado, né? E sempre quando a gente se coloca no lugar das pessoas, a gente, em algum momento, nós somos profissionais, em algum momento a gente pode ser paciente, a gente pode ser familiar de um paciente, e a gente espera isso também, né? E todas as vezes que a gente discute sobre tecnologia, parece que, como o exemplo citado pelo Tiago, parece que estão em posições opostas, né? Humanização está aqui, tecnologia tem um lado frio, né, da questão, e eu tenho a humanização do outro lado. Então, como eu fazer com que essa tecnologia facilite esse cuidado e para que esse cuidado humanizado não se perca, na sua opinião? Bom dia, pessoal. A IA não substitui mãe, né? Por isso, eu acabei chegando nos minutos, enfim. Esse é o ponto principal. Os seres humanos não vão ser substituídos em boa parte das funções, mas serão, sim. Eu discordo quando a gente tapa os olhos e fala que não, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas o que é importante? Começando de um aspecto histórico. A gente teve, durante toda a nossa formação, para quem principalmente está acima dos 30, 40 anos, e eu faço parte dessa legião de pessoas, nós fomos muito treinados a dar importância aos pontos técnicos, né? Então, os hard skills foram sempre muito trabalhados dentro da nossa formação, e isso é importante ainda, tá? Claro que e nunca vai deixar de ser. E começou-se há uns 10 anos atrás um início de valorização dos soft skills. Então, espera aí, eu tenho tecnicamente uma boa formação, mas eu não tenho efetivamente um bom comportamento, algumas atitudes que comprometem ao meu convívio dentro de uma empresa. Então, esse é um ponto que passou a ser muito considerado, com a frase célebre que você contrata por motivos técnicos e demite por comportamentais. E aparece a IA, né? E a IA é o quê? É a união desses dois pontos. Na verdade, a IA ela é um acelerador. É um acelerador de processos, é um acelerador do trabalho e é um acelerador das relações humanas, e não ao contrário, ela não é uma substituição, ela é um acelerador. Por quê? Porque eu consigo fazer mais, eu consigo pensar mais rápido, eu consigo identificar problemas que visualmente não é tão fácil de identificar sob a ótica do ser humano, porque a análise de uma inteligência artificial ela supera a nossa capacidade. No entanto, saber operar a inteligência artificial talvez seja um dos pontos que nós, seres humanos, de uma forma geral, nós somos negacionistas. Então, nós negamos a era industrial, a gente negou o fogo lá na pré-história, e agora a gente começa a negar a inteligência artificial, assim como a gente negou a China há pouco tempo atrás, né? Como se nada, não, isso não vai chegar aqui, isso não vai substituir. Enfim, hoje estamos vivendo um momento no mundo extremamente tenso, economicamente falando, em termos de desenvolvimento de tecnologia. Então, negar que existe uma evolução é o mesmo que estar fadado ao insucesso, porque a inteligência artificial ela não é um departamento dentro de uma empresa. Ela é parte de toda a empresa. Então, não existe o departamento de lab, de inovação, de tecnologia. Todo esse departamento ele tem que servir aos demais para que os processos sejam acelerados. Então, a gente fala muito sobre a ótica do empresário. E eu, da área da educação, a faculdade de TH já formou mais de 30 mil alunos, enfim.
com 10 anos de existência. E eu formo só profissionais da saúde, né? E os profissionais da saúde são tecnicistas, eles são muito da área dos hard skills ainda, né? Eles querem cursos cada vez mais técnicos para aprimorar suas capacidades técnicas na atuação da sua profissão. No entanto, não tem como ele hoje desvencilhar de que os próprios equipamentos e as próprias tecnologias na área da saúde, elas são justamente para melhorar a experiência do paciente, para ter diagnósticos mais assertivos. Eu, por exemplo, só rapidamente falando sobre diagnósticos, o meu pai foi vítima de CS-137, a minha mãe tinha uma doença de Crohn, uma doença, enfim, né, autoimune, mas é detectável. Foram 20 anos sem detectar o problema de saúde, ou seja, diagnóstico incorreto, tardio. Hoje, isso já é infinitamente mais fácil. Então, a cada vez que a gente introduz uma nova etapa no mundo, como no que diz respeito à inteligência artificial, a gente está promovendo o quê? Melhoria da qualidade do nosso cliente, do nosso paciente. E sob a ótica dele, ninguém quer ser atendido exclusivamente por uma IA ou por um robô, uma tecnologia. Um exemplo simples é você demitir um porteiro e colocar uma portaria eletrônica, remota, né? Então, assim, o porteiro ele não é aquela pessoa que dá bom dia e abre o portão. É aquele que chama o táxi, é aquele que ajuda a carregar a mala, é aquele que chama, leva, né, o que for necessário para aquela pessoa que entra e sai dentro de um hospital, por exemplo. Então, as 20 outras funções que ele tinha que eram invisíveis, elas não foram vistas por quem colocou uma portaria com um processo de inteligência e a empresa, o hospital ou uma universidade começa a perder o relacionamento. E esse relacionamento ele é a base do respeito, da ética de qualquer empresa. Então, eu vejo que os profissionais da saúde, hoje eu tenho uma parceria com a Hospicom, o Everson está até aqui, e a gente teve num hospital de alta tecnologia, envolvendo a MIA, que é uma IA, que eles trabalham dentro da Hospicom, e eu vi dois profissionais da saúde ao meu lado perguntando assim, qual que é a diferença da MIA para o GPT? São perguntas básicas que nós, eu sou biomédica, nós somos profissionais da saúde, nós não podemos mais ignorar ao ponto de ser ignorante e não saber o que é um agente de inteligência artificial, o que é um GPT. Hoje, eu uso mais de 20 inteligências artificiais, softwares de IA dentro da minha empresa. Tá? Isso tanto na cobrança, na venda, no atendimento ao cliente, melhorar processos de comunicação entre os departamentos, identificar problemas entre departamentos. Então, isso faz com que, se a ITH hoje já formou mais de 30 mil alunos, eu tenho certeza que, com essas tecnologias, esses 30 mil vão passar para 60 e eu não vou precisar de 10 anos mais. Talvez daqui 2, 3, eu já esteja na faixa dos 60, dos 90, 120 e assim sucessivamente. Então, não tem como a gente ignorar que a IA hoje não é o futuro, mas o presente. E que o profissional da saúde, e eu já ministro curso sobre isso dentro da empresa, ele vai como um curioso. E ele sai de lá com uma leve consciência. No entanto, ele fala, agora quem vai fazer isso para mim? Ou seja, ele ainda está terceirizando essa responsabilidade para alguém que seja da tecnologia, como se ele não fosse capaz de aplicar no dia a dia. Então, o que eu faço dentro da universidade é justamente trazer ao meu profissional da saúde em que o celular e a IA ela está envolvida em todo o aprendizado do início ao fim, porque é ele que procura a informação e debate com o professor, ele não é mais o passivo. E eu acho que essa transformação de uma aula 100% prática, ativa, em que ele procura o conhecimento,
a famosa sala de aula invertida, só que existem vários formatos de fazer isso, ela vai fazer com que o profissional seja mais protagonista e menos passivo, que é o que normalmente acontece com a maioria das pessoas. Então, assim, resumindo, a IA ela já está substituindo algumas funções. Cabe a cada um de nós a saber como utilizá-la, porque vai ser um processo seletivo, assim como aconteceu com qualquer tecnologia. Quem detém o conhecimento permanece. Quem não detém corre o risco de realmente ser substituído. Mas realmente é um assunto muito desafiador, né, e que nos gera bastante interesse. E olha só, em 30 minutos aqui de debate, o quanto a gente pôde refletir como a inteligência artificial tem mudado as nossas vidas e como nós precisamos participar desse processo, colocar na cabeça das pessoas que este processo ele existe, ele está aí e é hoje. Assim, nós não estamos falando de algo que vai acontecer, não, nos próximos 10 anos vamos nos preparar para receber a inteligência. Não, ela já está lá acontecendo. Então, esse debate aqui, ele foi muito rico, porque a gente trouxe aspectos relacionados à liderança, à competência, ao ensino, né, que são as duas áreas do Dr. Ronaldo e da doutora Ana Cláudia, e ao nosso usuário, né, como eu coloquei, é o nosso principal motivo. Então, a gente precisa se adaptar, buscar conhecimentos em relação a isso, passar a utilizar, de fato, para que isso facilite os nossos processos de trabalho, para que facilite o processo de cuidado ao nosso usuário, para que melhore a experiência do nosso paciente, porque, de fato, como a doutora Ana Cláudia bem trouxe, não, é um caminho sem volta, né? É o processo de seleção mesmo, né? Natural mesmo. E quem não estiver adaptado realmente pode ficar fora do mercado, né? Pode ser substituído. E nós vamos ter nós já estamos tendo, em muitas situações, uma exigência do próprio usuário do serviço de saúde, né? Assim, ele está nos demandando isso, né? Aquele profissional que não está adaptado, que não consegue atender aquilo que precisa, que não consegue responder rapidamente a algumas questões, como o diagnóstico, né, trazido aqui, que hoje é muito mais célere, que uma imagem de uma tomografia consegue fazer um cruzamento com um banco de dados com milhares de outras e trazer um diagnóstico muito mais rápido, muito mais célere. O nosso usuário, o nosso paciente tem exigido isso de nós, profissionais de saúde. Então, é um processo que ele já começou e que a gente precisa adaptar, precisa utilizar. Precisamos, nas posições de liderança, estimular e formar as pessoas, desenvolver as pessoas para que elas utilizem cada vez mais a inteligência artificial. Doutor Luciano, tem uma frase que eu, complementando, né, escutando a doutora Ana Cláudia, tem uma frase que eu escutei e eu adoro. Assim, escutei da Super Nani, né, que é a Cris Polle, né? Uma vez eu fiz uma consultoria com ela e ela falou o seguinte: Ronaldo, já parou para pensar que tem 8 bilhões de pessoas no mundo e ninguém tem uma digital igual? Ou seja, ninguém aprende igual, ninguém pensa igual, né? A gente não pode forçar um processo padronizado em pessoas diferentes, né? Então, a gente fala sobre soft skills, que hoje as pessoas chamam de power skills, mas fato é sobre a inteligência artificial, ela não entende sobre relacionamento humano, né? Então, assim, quem vai sobreviver e crescer no mercado, né, é quando ele entender que o cliente, o paciente, o aluno, ele quer o acolhimento, ele quer aquele fator humano, né? Então, a gente vê isso nas instituições de ensino, né, quando a gente está formando, no processo de formação dos professores, né? Ok, ele vai se atualizar com a inteligência artificial, tecnologias, mas o que vai diferenciar realmente é aquele calor humano. Perfeito, doutor Ronaldo.
Eu agradeço, né, assim, a todos os meus companheiros aqui de debate. A gente ficaria aqui horas e horas falando, mas eu queria abrir para 5 minutos de discussão, gente, rapidamente, porque senão a placa vai vir para a minha cabeça, tá? Daqui a pouco, porque a gente tem outra palestra também, outro debate. Vou ser rápido aqui. Fica à vontade. Não tem problema, não. O senhor é o presidente, né? O senhor é o que manda aqui, então, ó, quem sou eu, viu? Nada, eu sou um eterno aprendiz. Deixa eu te falar, é uma grande provocação, sabe? Todos os painéis, acho que as pessoas pararem para refletir a montagem dos painéis, o tema de cada painel e as pessoas que estavam discutindo esse painel. Mas eu vou chamar a atenção desse aqui, que fala da formação, do cuidado, experiência, pessoas de liderança e o futuro do trabalho da saúde. Por que eu vou chamar essa atenção? Olha o que está montado aqui. Você tem ali em cima a liderança da saúde do Estado, né, que participa, provoca as discussões de políticas públicas, não é isso? Você tem a formação de médico, né, e você tem a formação do multiprofissional, né, lá não tem medicina, é uma multiprofissional, e você tem a pessoa que forma o profissional que já está no mercado. Isso, para mim, é uma riqueza muito grande, porque há 10 anos atrás, enquanto eu dirigindo o hospital, e a minha esposa também, aquela discussão, ela também professora, né, na área da saúde, a gente diz, pô, bicho, que dificuldade a gente tem em receber o multiprofissional e o médico no hospital, e com as dificuldades que tem sobre gestão. Foi quando a gente idealizou, 10 anos atrás, o Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada, e aqui, né, vários de vocês já foram palestrantes, acho que a única que não foi até agora, doutora Ana, foi a senhora, mas outros foram nas discussões que a gente vem fazendo sobre a questão da gestão, sobre a questão, e agora, por último, mais trazendo as discussões da IA. Né? Isso é muito bacana. Né? E eu queria aqui também fazer um agradecimento e uma observação com o Tiago, que ele me alertou, há alguns anos atrás, não sei se foi 4, 5 anos atrás, a primeira turma de Leadership, 2020, eu participei dessa turma, e eu estava já fazendo meu mestrado via SEBEX, né? E o Leadership Medportal com o SEBEX, e foi ali que eu despertei e mudei todo o meu trabalho de dissertação de mestrado, que eu estava falando sobre a experiência do paciente, e foi falar sobre tecnologia e inovação. Né? E foi uma discussão muito rica. Você foi um dos entrevistados, né, como CEO nesse segmento, e a gente chegou a várias conclusões com relação a isso. Então, é muito rico, sabe? O que eu assim, gostaria, e sempre, todo evento que tem, eu faço questão de falar isso, é que as pessoas despertassem para a importância desses encontros. Cara. As discussões são discussões muito ricas, todas que já foram no passado, as que estão sendo realizadas agora e as que ainda serão realizadas. Porque a proposta, o SEBEX ele andou um pouquinho morno, o SEBEX Goiás, um pouquinho morno no primeiro semestre, mas pode ter certeza que ele vai vir muito forte no segundo, o SEBEX Goiás, com o apoio e o suporte do SEBEX e na parceria dos que estão despertando. Né? O do Goiás despertou, o SEBEX, Rio de Janeiro, despertou, o Tiago assumiu a presidência 7 de maio, não foi? 7 de maio, muito recente, então estão com uma energia muito grande de provocar as pessoas a se despertarem. Desperte, meu amigo, porque você é responsável pelos resultados, você é responsável pela melhoria da qualidade de saúde, você é responsável pelo não desperdício, todas as perdas que a gente tem aí. Então, a gente está em discussões como a Revena, está em discussões como vocês trouxeram, isso é muito rico. E as outras que ainda virão hoje, que também de uma riqueza muito grande. Isso, eu me sinto muito grato, e sou grato a vocês, todos, de estarem disponibilizando o tempo de vocês para compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado. Essa provocação aí do Renato, né, que é muito pertinente. A gente finaliza aqui essa mesa, como eu falei, senão a placa vai voar na minha cabeça, né, para eu parar aqui de falar. Agradeço imensamente ao doutor Tiago, né, que veio do Rio, né, e contribuiu consideravelmente, né, doutor Ronaldo, doutora Ana Cláudia. Agradeço a vocês que gentilmente, né, pararam para nos ouvir aqui
E agradeço ao Renato por esse convite, dizer que, enquanto conselheiro, né, do SEBEX, membro do SEBEX, eu tenho muito orgulho de fazer parte e, enquanto secretário adjunto de Saúde do Estado de Goiás, a Secretaria está de portas abertas, né, para qualquer discussão, para qualquer contribuição. Motivo maior, né, esse é o nosso propósito maior, né? Então, dizer que a Secretaria de Estado está à inteira disposição de qualquer discussão e, novamente, agradecer muito aí ao convite, a todos vocês e vocês que estiveram aqui, me ladeando aqui nessas discussões aqui tão ricas, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Encerramos, então, nosso segundo painel. Convidos para a certificação, juntamente ali com o Renato, vice-presidente da Copanest Goiás, médico anestesiologista da UFGO, administrador do IPOG, especialista em gestão e auditoria em sistemas de saúde pelo IPOG, especialista em gestão de cooperativas FGV, especialista em dinâmica global, geopolítica, gestão de risco e novas oportunidades pela PUC Paraná. Para compor a mesa, convido também a doutora Diana Guimarães. Por favor, salva de palmas. Especialista em informática de saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, graduada em ciência da computação pela PUC, mestranda em saúde coletiva pela UFG, com foco em inovação e governança em saúde digital, atua como gerente digital da Secretaria do Estado de Saúde, sendo responsável pela implantação e sustentação de sistemas de saúde no Estado. Coordena projetos que promovem a informatização dos serviços como estratégia e para integrar os níveis de atenção e qualificar o cuidado prestado à população. Sejam muito bem-vindos. Para complementar nosso painel, convido ao palco Giancarlo Domingues. Salva de palmas, por favor. É médico radiologista e gestor de inovação em saúde, com atuação na interface entre diagnóstico por imagem, patologia digital, tecnologia, inteligência artificial e estratégia corporativa. Com MBA em Health Tech, dedica-se à avaliação e implementação de soluções inovadoras capazes de gerar qualidade assistencial, escala, diferenciação, novos modelos de negócio e melhor experiência para pacientes e profissionais de saúde. Seja bem-vindo. E agora, para finalizar, brilhantar esse palco também, para compor aí ao nosso painel, convido ao palco a doutora Daniele Perdigão de Oliveira e Ribeiro. Salva de palmas. Enfermeira, doutora em Ciências da Saúde pela UFG, mestre em Saúde e Meio Ambiente, especialista em Auditoria e Gestão em Saúde, especialista em Saúde e Segurança do Trabalhador, coordenadora do curso superior em Enfermagem, palestrante, consultora em Governança Clínica. Sejam todos muito bem-vindos, podem tomar os seus lugares, e eu vou convidar aqui o Dr. Wagner Ricardo para conduzir o painel. Agradecer muito o convite para participar deste evento, que me traz muito boas recordações que essa formação do SEBEX em 2015 eu fiz parte. Então, nós sempre, representando a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas, sempre gostamos muito da vanguarda. E tecnologia é uma coisa muito apaixonante, a gente gostando ou não. Não que ela vá significar alguma evolução, porque às vezes a gente evolui para o pior, né? Mas não adianta ficar às margens. Então, todas as grandes descobertas, os grandes efeitos, as grandes soluções, os grandes problemas vieram de pessoas que fizeram antes e tentaram, de alguma maneira, fazer o correto. Mas, às vezes, a gente também erra tentando. É melhor errar tentando do que ser levado, né? Então, isso, às vezes, falta na nossa educação, né? Dar valor ao que você errou e entender, ó, você pode fazer dessa maneira e não criticar, né? Então, é só para a gente pensar. Bem, esse painel, achei muito válido, muito interessante. A gente vai falar sobre a inteligência artificial e o uso dela já na nossa questão saúde digital. Essas coisas já estão acontecendo. E foram solicitadas estrategicamente para a gente fazer reflexões. Por que a gente vai ter lá na frente? O que a gente vai estar fazendo hoje
que vai ser implementado no futuro. O que ficou para trás, a gente já perdeu o time. Então, perguntas que a gente vai responder com os nossos debatedores, que são os qualificados para isso. O que já temos na realidade? O que vem nos próximos 5 anos? A gente tem que saber, pelo menos, prever cenários, né? Como a gente preparar as lideranças? Já tivemos alguns debates aqui, mas ainda existem bastante situações que precisamos ver. Riscos éticos e regulatórios que, ao mesmo tempo que geram algumas proteções, geram amarras muito importantes que geram um descompasso, né? Porque, muitas vezes, vamos comparar a tecnologia e essas mudanças. Muitas vezes, a tecnologia anda a 200 km por hora e o resto anda a 20. Então, existe um descompasso porque não existe um bom senso para avaliar isso e levam-se muito em consideração viés emocionais, comportamentais, que protegem, mas, ao mesmo tempo, também atrapalham a gente a chegar em melhores locais. E qual que vai ser o papel da pessoa na era do algoritmo? Porque tudo tem alguém que está imputando. E é esta pessoa que pode gerar o primeiro viés, né? Então, eu vou passar aqui a palavra, inicialmente, para a Diana, que está aqui mais pertinho, e depois a gente já vai passando para vocês, com bastante naturalidade, bastante liberdade, e aí depois a gente vai para um debate, uma conversa legal, bem tranquila, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, boa tarde já, né? Meio-dia. Agradeço o convite de participar, é uma honra poder estar aqui. A saúde digital ela é muito viva, né? A nossa realidade hoje, como você disse, a tecnologia avança, os recursos chegam, mas nós temos maturidade para absorver? A IA é um advento relativamente novo, mas, como foi dito, né, nos painéis anteriores, hoje os profissionais, nem todos estão preparados, saem da faculdade, da graduação, preparados para o mundo da saúde digital, da inteligência artificial. Então, você tem um mundo de recursos, um mundo de habilidades, mas você usa direito? Você usa com eficiência? No painel anterior foi dito questão do que hoje não se usa mais painéis, né? Mas é uma realidade para todos os profissionais de saúde, por exemplo? Tem gente que gosta de ter pelo menos um número lá, de ter um painel, de olhar, de monitorar por aquele indicador. Mas cadê a predição, né? Cadê a previsão? Cadê a ação preventiva em eventos de saúde? Então, a inteligência artificial ela chega como uma ferramenta para a saúde digital para otimizar o trabalho assistencial. Mas isso não desmerece a qualidade do dado. Se eu aplico a inteligência artificial em dados mal alimentados ou alimentados tardiamente, que resultado que eu tenho? Eu não alcanço o objetivo. Ele passa a ser só mais uma ferramenta ali. E enganam-se aqueles que pensam que a inteligência artificial vai substituir o cuidado. A inteligência artificial vem como uma ferramenta para otimizar o cuidado, tanto para o profissional quanto para o paciente, mas ela não desmerece, ela não tira o cuidado humano, o contato humano. Então, é a proporção de 80-20 mesmo, né? O processo, a assistência, o cuidado, 80% é do profissional. 20% é para orientação, é o uso da inteligência artificial. E, hoje, o que a gente vê são muitas pessoas pegando a inteligência artificial como parecer final, né? Usando aquilo ali. Então, mais do que nunca, precisa-se
trabalhar para que os profissionais tenham consciência do uso inteligente da inteligência artificial, né, do uso qualificado, para que os gestores consigam usar isso para otimizar a gestão, mas que, acima de tudo, tenham governança. Não adianta eu comprar um carro se eu só sei andar de bicicleta. O processo de trabalho ele é construído com a equipe. O que a gente vê muito, né? Principalmente em serviço público. Aqui em Goiás, a gente tem hoje nós temos 32 unidades utilizando o mesmo sistema de gestão hospitalar, que é o sistema MV, em base unificada. Então, a gente tem unidade, as unidades são integradas. Mas isso já tem 6 anos que começou esse programa de saúde digital em Goiás, mas ele só passou a ser efetivo, a ter bons resultados, quando começou a fazer em 2 mãos, com quem operacionaliza as unidades, com quem usa o sistema, com os profissionais de saúde e com a gestão. Não adianta nada o gestor pensar alguma coisa e não participar a sua equipe. Então, você tem que ter o contexto, contextualizar a sua equipe, envolvê-la na decisão, como foi dito no painel anterior, que eu achei interessante, que o médico não queria usar o sistema, o prontuário eletrônico. Quando ele foi usar, ele falou assim, mas isso aqui piora meu processo, eu não preciso disso, isso aqui está diferente, poderia ser diferente. Se tivesse sido feito com ele, não fosse só um projeto de TI naquela época, seria diferente. Então, esse é o objetivo da inteligência artificial, e garantir que ela seja planejada. A governança ela vem de planejamento. Então, o que eu quero resolver? Qual que é meu problema hoje? Eu preciso ter predição, eu preciso ter alertas de possíveis deteriorização do paciente que está internado. Eu não posso olhar para o retrovisor. Ela tem que vir antes, a informação precisa vir em tempo oportuno para que se possa atuar. Então, esse é o caminho que se deve trilhar. E se o dado estiver imputado de forma correta, e em tempo oportuno também, e aí vem a interoperabilidade dos equipamentos, né, de hardware, dos equipamentos médicos hospitalares com sistemas de informação, que automatiza isso também, que garante essa captura da informação em tempo oportuno, o alerta vem de forma em tempo oportuno também. E é dado que gera informação, que aplica-se inteligência, que gera um planejamento e gera ação. E esse ciclo ele tem que ser contínuo, ele tem que ser revisto sempre. E o que eu enxergo assim para os próximos anos, né, eu entendo que nós estamos fazendo história, né? Porque, uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, com o começo da internet, quem aqui usou a internet de escada? Né? Tem gente aqui que nem conhece, né, internet de escada. Não sabe tanto que era bom, ainda ocupava a linha de telefone. Era. Na minha casa, eu coloquei uma linha dedicada para isso. Pagava a conta, não pagava nada. Tirava o dinheiro essencial de algo importante para garantir a internet, para eu poder usar sem ter ninguém brigando comigo. Pensa. Então, lá atrás, isso era muito difícil, né? Estava chegando, era novidade. Hoje, superado. Você contar isso para uma pessoa hoje na casa dos seus 20 anos, fala, não, isso não existiu, não. Então, nós estamos fazendo história no uso da IA. Para os próximos 5 anos, eu entendo que ela estará mais incorporada nos processos assistenciais, mas ainda com desafios gigantes para serem resolvidos. Porque a gente herda do homem, né? O que se foi feito atrás, a gente herda aqui e herda os erros também, né? Então, esse processo ele é cíclico e começa-se a construir. Então, entendo que vai ter evolução, mas, mais do que nunca, os gestores e governantes, de uma forma geral, precisam entender que, antes da tecnologia, antes da IA, antes de qualquer recurso tecnológico, existe o indivíduo, a pessoa,
e existe o processo. Se você coloca uma pessoa não capacitada, sem conscientização, que você pode capacitar o que for, é igual nos hospitais, infecção, lavar as mãos. Quem já trabalhou em hospital sabe, tem que fazer capacitação continuada, educação continuada, porque as pessoas esquecem, né, do processo, da técnica, e isso acaba aumentando a infecção hospitalar. Então, se a pessoa não tiver a conscientização da importância dela ali naquele processo, se ela não incorporar o processo para que aquilo ali passe a ser da rotina, do processo diário de trabalho dela, nada disso vai adiantar. Então, tem que se investir em pessoas, capacitação. A academia precisa mudar. O profissional de saúde sai hoje de olhos vendados para a tecnologia. E aí nós temos aí um pessoal atuando já perto de aposentadoria que tem resistência, né? Então, tem que ter esse cuidado. E uma coisa muito importante, a gente tem que pensar na equidade. Não é todo mundo que tem acesso. Se você for olhar dentro de Goiás, já melhorou muito. Mas o acesso à internet, por exemplo, a conectividade no estado de Goiás ainda tem pontos a serem melhorados. Tem lugares que não alcançam. Então, o que adianta eu ofertar um serviço para alguém da região mais remota do estado se ele não tem conectividade, se ele nunca usou a internet, ele usa o WhatsApp? O WhatsApp, mandar mensagem, áudio, figurinha, é ótimo, né? Todo mundo já incorporou. Mas se ele não consegue usar aquilo ali. Então, a relevância é que pensar que na equidade, que eu tenho que tratar os diferentes de formas diferentes para que todos tenham os mesmos direitos, recursos e acessos. De acordo com suas diferenças, né, doutora? Nessas palavras sempre me vem assim uma desconexão entre políticas de Estado como povo, como país, e políticas de governo que mudam de acordo com quem ocupa. Então, existe uma desconexão muito grande entre o que o povo brasileiro precisa e o que os políticos querem entregar, independente de ideologia. Então, nós não temos uma política de nação, né? A gente tem uma segregação onde coisas são feitas na parte pública e coisas são feitas na parte privada. Elas não se complementam, elas não conversam, elas geram só um descompasso, né? E isso é utilizado para não ter uma política de nação. É nos tornar cidadãos diferentes. E nós somos todos brasileiros e deveríamos ser tratados nas medidas ideais, né? Vou passar para a Daniele agora, continuar. Já tem um aí, né? E aí depois ela já automaticamente passa para o Giancarlo para a gente continuar o maravilhoso debate, viu? Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Sebex Goiás, na pessoa do Renato, pelo convite. Agradecer a vocês que permaneceram aqui, os remanescentes, né? Está na hora do almoço quase, mas estamos firmes aqui. Bom, Wagner, quando eu escuto falar em IA, duas coisas me vêm de imediato na cabeça. Um é a disruptura e o outro é a predição. E aí, quando a gente fala em predição, é importante a gente entender, porque tudo isso que a gente fala de preditiva, ele não é novo. Quando a gente fala de medicina preditiva, o que significa isso? Uma pneumonia, hoje, é uma pneumonia de antigamente. Os tratamentos modificam. As comorbidades complicam ou não, o CID secundário, terciário, mas o CID primário é o mesmo. Então, a gente não está inventando a roda, e nem a IA inventou a roda. O que a IA faz é unir isso tudo e trazer para a gente o que parece óbvio. Vou dar um exemplo para vocês. Eu cheguei aqui hoje de manhã, aí fui ali no porteiro, só falei bom dia. Aí ele falou para mim assim, 3º andar, porta de vidro. Falei, como é que você sabia? Como você sabia que eu ia para lá? Aí ele, todo mundo está indo para lá. Entende? Isso é o que a IA pega e fala para a gente que é a medicina preditiva. Todo mundo já sabia. Só que ele une e nos mostra de uma forma mais rápida,
mais consistente, mais robusta. E aí, quando a gente vai falar de medicina preditiva, disruptiva, né? E a gente começou a ir lá atrás com a telemedicina, e aí veio a Covid para nos ajudar, gente, porque não atrapalhou, ajudou, porque a gente desenrolou muita coisa, inclusive a utilização de tecnologia, e não necessariamente de IA. Algoritmos já nos ajudou muito, a telemedicina já nos ajudou muito durante a Covid. Então, às vezes, é preciso passar pelas trevas, pela chuva de gafanhotos, para que a gente possa reinventar. E quando a gente fala disso tudo, eu vou lá atrás, em todas as mesas, né, pegando todos os painéis que foram apresentados aqui, vou na fala do Matheus, que fala, olha, a autogestão precisa querer. A governança clínica só acontece quando a autogestão quer. Não adianta o chão de fábrica falar assim, olha, precisa ser feito, e a autogestão não ir contra o fluxo. A IA é a mesma coisa. Quando a gente fala de governança clínica, que a Diana começou a colocar aqui, né, governança, não só clínica, mas a corporativa, tudo passa pelo ciclo da receita, nós falamos primeiro da pirâmide, autogestão no topo. Ela quer? Ótimo, então vamos caminhando. E aí a gente vem trazendo, né, e essas descobertas elas vão acontecendo. Eu vou ser breve para passar para o Giancarlo, para poder, né, a gente continuar. Mas, assim, quando a gente fala da IA, nós temos já isso fora do Brasil, não só fora, mas aqui dentro também, mas fora do Brasil, nós temos aí vários hospitais que trabalham, inclusive os melhores hospitais assim do mundo, né? Em Cleveland, que a gente tem em Ohio, nós temos lá sistemas de IA que já antecipam e fazem o contato inicial com a medicina preditiva para a sepse. Por exemplo, aqui nós temos a Laura, que foi inventada por um analista de sistema, lá no Paraná. Então, hoje já são 6 hospitais entre Paraná e Minas Gerais, mais de 9.000 quadros identificados pela Laura, de quadros de possíveis sepses. E tudo isso veio de um sofrimento. E só sofre quem é humano. IA não sofre. Então, se a gente vê o caso da Ana Lima, quando a gente fala de segurança do paciente, da Júlia Lima, né, que foi a questão do pai, que era engenheiro e que inventou lá, né, no sistema ASTA e tal, os sistemas de alerta para TEP, TEV, etc., que são os famosos protocolos que muita gente fala assim, não gosto, odeio o protocolo. Cadê meu compadre? Não é? Ali. Não vem falar de protocolo comigo, não. Não é? É assim. Mas, quando a gente coloca dentro de um sistema e uma IA traz isso e traduz para a gente de uma forma robusta, isso fica mais fácil, fica mais legal, fica mais seguro, né? Então, na verdade, isso tudo a gente já vai fazendo. E o sofrimento só passa quem é humano, voltando a falar, né? Por exemplo, a Laura, ela foi, todos vocês já devem saber, mas ela foi desenvolvida por um analista de sistema que teve a filha, Laura, de 18 meses, morreu de sepse. Parece tão óbvio, né? Os sinais de sepse. Eu, recentemente, enterrei o meu pai no dia 25 de dezembro por sepse. Parece tão óbvio, né? Então, veio de um sofrimento. Então, quando a gente fala incansavelmente que a IA não substitui emoções, é justamente nesse sentido. Não é porque a IA vai acalentar o paciente, é porque a IA vai nos atentar para que nós possamos ser preditivos e ver aquilo que parece ser óbvio. Então, é mais ou menos por aí. Mas aí passa pelo processo de formação muito bem trazido pela sequência dos debates aqui, para que a gente possa entender da base, né? Eu, como educadora, também não posso deixar de dizer isso. A base da educação é muito presente. E o pessoal que estava aqui antes, nós debatedores, antes falaram o seguinte, será que meus professores estão preparados para falar de IA para os meus alunos? Será que estão? Então, temos que nos preparar, né? Sempre. É isso. Repete, mas ela rima. Quando iniciou-se a mudança do cavalo para o motor, a combustão, a vapor, a qualquer coisa, quem não sabia dirigir passou apuro, né? Então, a gente está nessa história de novo. Então, gente, não é possível a gente querer fazer uma previsão de uma doença que a gente já sabe que vai acontecer. Então, isso é
reinventar a roda. A gente tem que tirar disso uma coisa que previna a pneumonia de acontecer ou a sepse, né? Então, muito vai naquela questão que atrasa. Regulação, ética, não sei o quê. Ah, não, é monitorar a pessoa, vai tomar conta dele. Ah, e onde que está a liberdade? Entendeu? Ah, vai obrigar ele a ir lá? Então, a gente tem esse caminhar, que é sempre o mesmo, com dificuldade. Mas, igual a Diana falou, nós estamos fazendo história. Giancarlo. E, antes de começar, só uma pequena coisa. Eu fiquei muito curioso com a internet de escada. Depois você me explica um pouquinho, que eu fiquei curioso com o assunto. Eu e o doutor, a gente não conhece. Eu tenho 25 anos de formato, mas juro que eu nunca ouvi falar isso aí. Para mim é novidade. É isso. Bom, pessoal, vamos lá. Pensando em inteligência artificial, em IA, é muito comum que todo mundo coloque isso como uma coisa monolítica, a IA. Só que eu acho que são vários tipos diferentes de IA, com vários tipos de aplicações diferentes de IA que você pode ter no mercado de saúde. Quando você fala de uma forma monolítica, talvez limite a compreensão do que ela pode fazer e como você mede o impacto daquilo. Eu sou radiologista de formação, eu ainda laudo, apesar da minha função de RED me ocupar uma boa parte do tempo, e eu posso usar a inteligência artificial no contexto de radiologia para acelerar um exame de ressonância magnética, mantendo a mesma qualidade. Então, o exame, em vez de demorar meia hora, ele pode demorar 15 minutos, 20 minutos, e isso é fantástico, por várias razões. Mesmo que você não seja uma pessoa claustrofóbica. Seguramente você prefere ficar 15, 20 minutos na máquina do que meia hora, 35 minutos. É bom para todo mundo. Isso é bom para o ecossistema econômico de saúde também, porque você consegue otimizar o uso do teu equipamento de ressonância magnética. Então, esse é um dos usos que a inteligência artificial pode ter em medicina. Mas tem vários outros. Tem outro uso que a gente já faz dentro da DASA hoje, que é bastante interessante, que é uma inteligência artificial que ela verifica cada laudo que cada médico de ultrassom termina de emitir em tempo real e busca alguma eventual inconsistência nesse exame. Como que isso funciona? Imagina, vocês já fizeram um ultrassom, provavelmente em algum momento da vida de vocês, o médico faz o ultrassom, depois ele vai para o computador fazer o laudo, certo? Na hora que ele vai fazer esse laudo, na hora que ele finaliza o exame, entra uma inteligência artificial no circuito que ela busca aquele laudo inteiro buscando alguma eventual inconsistência. Olha, você falou que tem uma pedra no rim direito, mas é no esquerdo. Então, você falou que tinha um problema no fígado, uma esteatose, mas na conclusão você não colocou. E o médico tem a chance de revisar isso aqui antes desse exame sair para o paciente. E, além disso, ela compara com o histórico longitudinal desse paciente de exames que ele tenha feito com a gente, por exemplo. Então, olha, esse paciente aqui, doutor, um ano atrás ele tinha feito uma colecistectomia. E agora você está falando no laudo que ele tem vesícula. Tem certeza? Não quer corrigir isso? Então, é uma outra forma de você usar a inteligência artificial no contexto de saúde, e a forma de medir o resultado do primeiro exemplo e desse são completamente diferentes. Se você usar o mesmo KPI, você vai ter problema de medir isso. E tem inúmeras outras formas de uso. A mais tradicional, que todo mundo imagina, é a IA fazendo o laudo de um exame de ponta a ponta. Isso vai acontecer em algum momento. Eu tive recentemente no Congresso Europeu de Radiologia e eu vi uma solução chinesa que começa a ir um pouco nessa área, que é interessante, de dar um pré-laudo completo para o radiologista validar aquilo ou não. Mas, nesse momento, a grande maioria, na verdade, a totalidade das inteligências artificiais, as VLMs de laudo que você tem, que fazem uma interpretação do exame, elas fazem uma coisa que não muda o jogo. Ela fala assim, tem pneumonia? Não tem pneumonia. Tem AVC? Não tem AVC. Só que você não faz uma tomografia de crânio apenas para ver AVC, você não faz um raio de tórax apenas para ver pneumonia. É por muito mais coisas. Então, nesse momento, ainda não muda o jogo, mas eu não tenho dúvida que esse momento vai chegar e não está longe. Esse momento está bem perto dele entregar, como eu vi essa solução que eu comentei com vocês, chinesa, que dá um relatório de laudos completo. E por que eu acho que isso não impacta a carreira do radiologista, a carreira médica, né? O radiologista ele teve o fim da especialidade decretado em 2016 pelo Geoffrey Hinton, que viria a ganhar um prêmio Nobel de Física logo depois. Que ele falou que não era mais necessário treinar radiologistas, porque a IA ia fazer tudo isso. Passados 10 anos, a gente está em 2026, falta radiologista no mundo inteiro. Falta no Brasil, falta na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, ele não contemplou tudo que um radiologista faz. Como a colega mencionou, a última panelista no painel anterior, não é só uma coisa que o porteiro faz, ele faz várias coisas. O radiologista faz várias coisas, ele contemplou apenas o ponto de laudo. Então, tem várias outras coisas, conversa com o médico solicitante, conversa com o paciente, que não foram contempladas.
Então, essa é uma das razões pelas quais ele mesmo admitiu que foi uma bola murcha o que ele falou naquela ocasião, né? E quando a gente tiver essa inteligência artificial, que ela consegue fazer um pré-laudo, também eu acho que não vai ter um impacto, porque a gente tem uma questão global, os exames de imagem, eles crescem 10% ao ano, e a formação de radiologistas cresce 5%. Hoje já faltam radiologistas, ou seja, a boca do jacaré ela não está fechando nem está parada, ela está abrindo. Então, se a gente conseguir fazer uma inteligência artificial, permitir que o radiologista seja mais produtivo, a gente vai ajudar a fechar essa boca de jacaré em algum grau, e isso é positivo, e, ao mesmo tempo, liberar tempo do radiologista para fazer tarefas mais humanas, que foi mencionado no painel anterior, na verdade, sobre a questão de tecnologia versus humanização da medicina. Pode ser que, para algumas tecnologias, tenha uma relação direta entre você aumentar a tecnologia e diminuir a humanização. Com inteligência artificial, acho que ela pode potencializar o contrário. É só vocês pensarem num contexto de inteligência artificial ambiente, num consultório médico ou no hospital. Vocês já fizeram consulta médica em algum momento da vida, praticamente 40% a 50% do tempo, o médico passa registrando coisas no computador. Ele não está olhando para o paciente, é uma tarefa, é um trabalho burocrático. Imagina uma Alexa, alguma coisa parecida com uma Alexa, com inteligência artificial, que registre toda essa conversa, gere um resumo para o médico, e na hora que ele termina de falar com o paciente, ele vai ler, ele tem que validar. Acho que o médico é sempre o piloto desse processo da consulta, ele tem que fazer a validação. E ele tem a possibilidade de concordar com aquele diagnóstico, ou não, com aquele resumo, na verdade, pode sugerir exames para ele, facilita a vida dele. E ele tem mais tempo para ser mais humano naquela consulta. Em vez de correr igual um louco na consulta, ele consegue ouvir mais o paciente, habilitar o soft skill dele, que é o que faz mais falta no mercado hoje. Ou seja, é um momento que a gente consegue entender que é uma tecnologia que ela aumenta a humanização, e não o contrário. Tem bastante coisa para falar, mas acho que a gente está com o tempo meio curto, né? Eu vou passar para você. Ela merece mais tempo, porque a gente tem tanta coisa para debater e compartilhar, mas que a gente terá outras oportunidades, né, Renato? Porque, como eu disse no início, esse evento me levou de volta a 2015, quando o SEBEX começou a existir e eu estava presente. A Copanest é vanguarda e a gente, ao ser solicitado, fomos um dos primeiros participantes a acreditar no evento, e temos certeza que teremos isso, e que teremos eventos lá também, né, na Copanest. E suas palavras foram muito boas. Me levou a recordar de que eu gosto muito do tema, né? Eu sou anestesiologista, mas já tem muito tempo que eu me dedico à gestão da cooperativa e adoro tecnologia. Não sei programar, mas adoro tecnologia. Então, desde antes da pandemia, eu fazia um acompanhamento com um professor muito interessante, chamado Clemente Nóbrega, que falava muito em tecnologia e depois adentrou para a área de saúde também, onde em um livro dele ele usou essa questão que você falou das ferramentas, que o bom ser humano ele não seria substituído pela tecnologia. Ele precisava era se tornar um centauro, meio homem, meio máquina, simulando meio homem, meio cavalo. Então, é você saber utilizar a ferramenta a seu favor. É o que você falou da China, né? Eu acredito que isso daí é sensacional. Aí a gente parte para aquela questão educacional. E aí? Quem que está preparando essa pessoa desde lá da base para ser essa pessoa que o mercado precisa? Então, essa desconexão entre o que a gente precisa e o que a pessoa quer é meio difícil, né, de conectar tudo, mas foi muito, muito interessante. A gente está com 5 minutos, eu vou passar para cada um minuto para expor mais sobre a sua área e deixar um bom recado e já alinhavando para um próximo evento do SEBEX, para a gente poder avaliar mais essa questão de tecnologia, tá? Eu gostaria só de deixar, né, dentro de tudo que nós discutimos aqui, né, deixar uma reflexão. O ser humano jamais será substituído pela máquina.
pela tecnologia no processo de saúde. Quem entrega a saúde é o cuidado, é a pessoa. Então, a inteligência artificial, a saúde digital, o uso de tecnologia, qualquer que seja ela, na assistência à saúde, é para otimizar o cuidado. Mas a supervisão humana é mais que importante, mais do que importante. Então, a tecnologia ela passará a ser excludente daqueles que não quiserem usar, né? Que não forem atrás de aprender, de conhecer e entender que fazem parte do processo, que são os atores do processo e que precisam usar isso com qualidade. Essa é a reflexão que eu deixo. Voltando à questão da formação, só para a gente refletir, deixar isso bem forte, quando a gente fala no tripé ali do painel, né, o futuro da gestão, o futuro já é agora. Daqui a 5 anos. Não, já é agora, porque 5 anos está ali. Então, o que vier vão ser plus, né? Como esse de dar o comando, e inclusive, já tem, né? Já tem um sistema que faz isso. Eu tive a oportunidade de dar uma aula no Hospital de Curitiba, de Mackenzie, e eles já estão fazendo como piloto esse comando de voz. Então, já pega, passa, o médico valida. Então, achei perfeito. Não pela substituição, muito pelo contrário, pelo tempo do médico do cuidado. Porque ele tem mais tempo para te examinar, ele tem mais tempo para te olhar, ele tem mais tempo. Então, é isso. A substituição que a gente fala é uma substituição válida, genuína e que precisa ser feita, porque ele perde 80% da consulta dele ali, ó, digitando. E depois ele precisa produzir, né? Porque também aí vão as outras coisas. Então, esse é um ponto importante para que a gente libere espaço no HD para aquilo que realmente importa, né, que é a medicina do exame, da anamnese, da escuta ativa, para que a gente possa fazer o desfecho. Então, já é agora. A gente falou aqui na primeira mesa a questão do ciclo da receita, o quão é importante a IA dentro desse ciclo da receita. Eu e Wagner, depois a gente liga igual duas crianças. Olha, mas isso aí é um sinal, né? Porque ele fazendo isso, o programa do Matheus fazendo isso, ele já abre espaço para a gente, para composição de bundle, pagamento por performance, os 4 alvos de desperdício que a gente tem na saúde, enfim. Então, ali abre um leque enorme. Ele está com uma máquina na mão e nem sabe, né, Wagner? Nós vamos trabalhar isso aí com ele. Né? Vamos lá. O cuidado das pessoas. Então, me sobra mais tempo para eu realmente cuidar das pessoas, para entender o que é isso, essa assistência que é válida. Né? E as pessoas que, na governança clínica, deveriam ser o centro da atenção. E hoje, com todas as demandas que a gente tem, um prontuário aí de 5 dias, dá facilmente 40 páginas, e a gente ainda fica preocupado com a bolinha de algodão, com a agulha RAC, com a ml de marcaína, que é o modelo fee-for-service que nós temos e que me ensinou muito. Ao contrário do Dr. Taleb, eu fiquei 14 anos na Unimed fazendo auditoria fee-for-service. Não digo que foram os mais felizes, porque eu né, ainda continuo feliz, mas foram anos felizes porque eu soube transformar o limão na limonada. Então, com essa coisa de fee-for-service, eu entendi que as pessoas estavam ficando de lado. E aí que veio a governança clínica na minha vida, e essa questão toda da governança e da gestão do cuidado. Então, eu acho que a gente tem muita coisa assim, para discutir, para debater, mas muita coisa já está acontecendo. E é importante que a gente abra, porque é um caminho sem volta, tá, gente? Então, quando a gente fala de prontuário eletrônico, isso aí já existe, tá? Inclusive, eu trabalho em parceria com empresas de outros estados, e antes delas virem, eu falo, olha, gente, deixa eu explicar uma coisa. Goiás é sui generis. Nem melhor nem pior. Ele tem uma saúde dele. Primeiro que ele tem 5 hospitais de especialidade diferentes em uma esquina, ou, às vezes, ele pode até ter 3 na mesma esquina da mesma especialidade. Então, a gente é um centro de saúde, e isso nos faz crescer muito. Isso nos faz ter uma medicina diferenciada, sim, só que nós estamos com um gigante precisando de ajustes para isso. E a última, para finalizar, voltando na questão da medicina preditiva e da medicina disruptiva, só para compartilhar com vocês rapidamente uma experiência, eu fechei um contrato recentemente com uma multinacional de imunobiológicos e quimioterápicos, onde a gente está trabalhando com a IA a predição dos eventos adversos dos quimioterápicos.
Lembra que eu falei para vocês da tempestade que reluz? Eu não perdi o meu pai para o câncer propriamente dito, eu perdi para os eventos adversos do quimioterápico, que baixou a imunidade. Eu perdi meu pai por uma Klebsiella, de uma sondagem, porque estava com a imunidade muito baixa. Então, isso me fez refletir, porque a sustentabilidade também está muito comprometida, a sustentabilidade do fabricante. Então, eu consegui que uma multinacional entendesse isso no meu ponto de vista, no meu projeto, e a gente vai trabalhar a navegação do paciente em quimioterápicos para tratamento de câncer de pulmão, rim e fígado. A navegação do paciente, porque foi aí que eu perdi o meu pai, que a gente perde milhares e milhares. Meu pai poderia ter feito 5, 6, 7 ciclos de quimioterapia e morreu no primeiro. Então, isso também não é bom para o fabricante. Pior ainda para o paciente e para a família. Mas, já que às vezes a gente tem que botar cifrão na frente da conversa, então consegui ser ouvida. E a IA é uma grande aliada nesse meu projeto da predição dos eventos adversos da utilização de quimioterápicos imunobiológicos. Então, eu fiz do limão uma limonada, literalmente. Bom, pessoal, hoje aqui foi falado também sobre formação médica. Eu não atuo diretamente na formação médica, mas dá para fazer um gancho interessante, como é fundamental a gente usar a inteligência artificial para isso. Vocês acompanham que cresceu muito o número de escolas médicas, a gente forma muito mais médico do que a gente formava no passado, e não tem vaga de residência para todo mundo. Simplesmente não tem. A gente não está discutindo não tem vaga de boa residência. Não tem vaga para residência nem ruim, nem média, nem boa. Então, a gente tem algum número perto de 30% de médicos que eles caem no mercado de trabalho sem ter a capacidade de ter uma formação, atender de verdade. E não é dizer que a faculdade os formou de modo adequado para o atendimento. Ou seja, a faculdade não formou para o atendimento, eles não têm especialidade, eles vão aceitar trabalhar porque eles precisam pagar as contas deles, têm que pagar crédito educacional. Então, eles já nascem como médicos com muita dívida, né? E, trazendo isso para o contexto de IA, uma coisa que eu gosto muito de pensar é que, hoje, quando vocês fazem qualquer tipo de exame, um exame de sangue, um exame de ultrassom, eventualmente uma biópsia de tireoide, um exame genético, você recebe todos esses dados separadamente. E o teu médico tem que concatenar esse diagnóstico na cabeça dele. A gente vive, pessoal, de médicos muito bons, médicos intermediários, médicos muito ruins. Você pode colocar mais umas 2 camadas aqui, mas grosseiramente é isso. Imaginem que, daqui a um tempo, esse tempo não está longe, é coisa para 5, 10 anos, você pode entregar um relatório integrado para o médico solicitante, que, em vez dele receber o exame de sangue, o exame de ultrassom, de tomografia ou ressonância, uma punção separadamente, ele tem que concatenar aquilo na cabeça, você pode entregar esses relatórios separados, mas você pode entregar um relatório consolidado de achados. E isso, trazendo, inclusive, histórico de exames anteriores desse paciente. E o médico pode optar por usar isso ou não. Por que isso é fundamental? Para o médico muito bom, talvez não ajude tanto. Mas lembra que a gente está falando que não tem mais médico muito bom sendo formado? Imagina a qualidade de serviço que você pode entregar para um médico que ele tem uma formação ruim, se você tem uma inteligência artificial bem validada, com muito guardrail bem definido, bem treinada, ajudando esse médico a interpretar aqueles achados. Porque, senão, ele pode pegar um exame de sangue, ele percebe uma anemia, de repente ele pega alguma coisa na tomografia, ele não consegue linkar as coisas. Agora, você consegue entregar isso para ele e fazer o rastreio longitudinal do paciente ainda, você pode estar entregando uma forma de cuidado que hoje simplesmente não existe no mundo inteiro. Não é que não existe no Brasil, não existe isso no mundo inteiro. E eu acho que o quanto que isso pode impactar positivamente o sistema de saúde é muito grande. Pode ser que daqui a 10 anos a gente olhe para trás e fale assim, poxa, lembram quando você ia fazer um check-up e você recebia o teu exame de sangue separado, o laudo da ressonância separado, tudo separado? Então, pode ser que seja alguma coisa nessa linha. E, para fechar, pessoal, muita gente fala que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, né? Eu talvez fizesse um pequeno ajuste. Eu diria que as pessoas que usam inteligência artificial tendem a substituir as que não usam. Então, se vocês amam seus filhos, vocês amam seus filhos com certeza, têm filhos e amam seus filhos, amam seus pais, irmãos, amigos, ensinem essas pessoas a usar a inteligência artificial, porque é isso que vai mudar o jogo para eles, vai torná-las pessoas melhores, no sentido de serem mais adaptáveis a esse novo mundo. Eu não tenho dúvida que em 5 anos o mundo vai mudar de forma radical em relação ao que a gente está vivendo hoje. A gente já está vendo a mudança, mas vai ser um atropelo o que a gente vai ver nos próximos 5 anos. Então, ensinem quem vocês amam a usar a inteligência artificial. É isso. Bem,
para finalizar. Perfeito. Eu só tenho isso a dizer das suas palavras. Uma coisa é a gente ter um mau médico. Uma coisa é a gente ter um médico com limitações educacionais. Eu, no meu otimismo, acredito que nós temos médicos não ruins. E com essa ideia que você teve aí, que pode ser viável, a gente resolve uma grande parte do nosso próprio atendimento, porque são estas pessoas que vão nos atender, e aos nossos parentes e aos nossos amigos. Então, eu fico muito, muito feliz de ouvir palavras e colocações de vocês três, de saber que eu não estou sozinho na trincheira, que tem mais pessoas. Então, ser um otimista, ser uma pessoa que gosta de inovação, é bom. Às vezes as pessoas acham que a gente é meio maluquinho, meio doidinho, né, de estar falando as coisas, mas é bom. Como última palavra, dentro do pouco estudo que eu fiz para conseguir adentrar nesse universo que vocês dominam muito mais do que eu, a última palavra, ela sempre será humana, né? Cabe ao profissional de saúde a responsabilidade ética, o julgamento crítico e a contextualização de cada diretriz algorítmica, dentro da singularidade biológica e biográfica de cada ser humano. No final, todos somos seres humanos que queremos vida digna, trabalho, segurança, bem-querer, voltar para sua casa, conviver com quem você gosta. Muito obrigado a quem ficou até esse momento. É um prestígio muito grande para a gente que está aqui como o último painel, ter tantas pessoas com olhinhos brilhando e interessadas no que a gente tem a passar. E agradeço aos painelistas pelo maravilhosa compartilhamento de conhecimento que vocês passaram, viu? Parabéns, parabéns ao Sebex, parabéns ao Renato. Renato abriu para a gente, apesar do tempo, alguma questão do público. Doutor Antônio Carlos, busque o microfone. Nosso secretário tesoureiro da Copanest, meu grande amigo. Obrigado, doutor Wagner. Eu, além de cunhado da doutora Dani, eu sou médico anestesista da cooperativa, como o doutor Wagner falou, e atualmente eu sou diretor de fiscalização do CRM do Estado de Goiás. Semana passada tivemos um curso sobre fiscalização em ética médica no Conselho Federal de Medicina, a todos os conselhos estaduais, e o fechamento foi com uma inteligência artificial desenvolvida pelo Conselho Federal de Medicina na busca ativa da atividade médica fiscal em todo o Brasil. Vai ser lançado próximo aí, é o uso da inteligência artificial na proteção da população. Pergunta, alguma palavra? Renato, o Sim. Nosso comandante. Sim, sempre dou um pitaco, né? Você falou uma palavra aí muito importante, otimismo, ser otimista. Eu já realizo aí esses eventos, esses encontros da área de saúde já há algum tempo, e toda época, pós-evento, eu falo assim, não faço mais. É muito trabalho, é muita apurrinhação, é muito, sabe? É muita gente que às vezes fica de fora, poderia estar participando do painel, mas aí tem um optimismo, né? Aquele prazer de provocar a mudança, né? E é o que eu venho procurado fazer, influenciar para que a gente consiga melhorar a saúde, né? E aí eu vou compartilhar com vocês, deve sair por esses dias no jornal, um artigo que eu escrevi que me provocou falar alguma coisa, por conta que eu achei, assim, não é o importante a ser discutido no momento, não é nenhuma conotação política, não é isso, estou muito fora dessa questão política, mas da polêmica entre o Ministério Público e o Einstein com relação à cota
para a residência médica. Eu abordo ali o seguinte: tem muita coisa mais importante a ser discutida com relação à residência médica, com relação à saúde, que nós deveríamos estar colocando todos os faróis em cima para fazer essa discussão. O preparo. Quais são os profissionais que nós estamos colocando no mercado? Como é que essas pessoas estão sendo preparadas? A gente tem uma discussão muito maior, que é a questão da formação e que passa pela graduação, avança pela pós. Eu, por exemplo, tenho uma experiência, tenho em casa um fazendo a medicina, tem outro que se formou em cirurgia geral, já está fazendo a submastologia, e tem minha esposa que coordena uma faculdade de medicina, que vive a medicina há 30 anos. Então, e eu já compartilhei gabinete com muitos diretores médicos, então a gente vivencia isso já há mais de 26 anos, a gente vê que, sabe, a importância que tem. Por favor, não deixem de participar desses eventos, venham beber do que é disponibilizado, né, para essas pessoas. Muito obrigado a vocês, obrigado por vocês estarem aqui e espero que a gente se encontre aí em breve. E para finalizar, vou deixar já a informação para vocês, se organizarem, não tem data ainda definida, mas a princípio 17 de setembro e a outra 17 de dezembro, que são as datas que nós vamos... 17 de setembro, realização do segundo Conexão Sebex Goiás, um evento mais enxuto. E no final do ano, fechamento do ano, o evento o dia inteiro, né? Durante todo o dia a gente está discutindo a saúde, está discutindo o que aconteceu até agora e, quiçá, falar também do que acontecerá para frente, porque nós já estaremos naquele momento com um novo governo. Não vamos estar discutindo política, mas vamos estar discutindo ali o que se propõe, o que a saúde propõe. Esse aí que estão expondo esse vídeo, isso é um histórico de uma coisa que a gente começou há 10 anos atrás, que é discutir a saúde através do Simpósio Nacional de Gestão Público-Privada. Cada evento desse é 35, 45, já fizemos 55 palestrantes. Fizemos a interiorização disso, fazendo em Gurupi, sabe, Tocantins. Então, tem muito espaço, tem muita gente boa para estar falando, tem muita matéria-prima para ser absorvida, tem muita coisa para se beber. Agora, é preciso que as pessoas se predisponham a estar aqui, a abrir o coração para ser alimentado pelo que tem de melhor, que são as pessoas que se disponibilizam a estar aqui conosco. Muito obrigado, Renato. Faltou as palmas, ué. E parabéns ao evento. Muito obrigado, pessoal. Alguém mais vai falar, não? Que trouxe essa reflexão, como preparar novas lideranças para gerenciar os riscos éticos, regulatórios, sem perder a essência do papel humano nessa era algorítmica. Não sai não, que eu ouvi dizer que está chegando uns brindes para serem sorteados. Quem sair não vai ganhar. Só para reforçar, vai ter Você que sabe. É um sorteio. Não tem aquele restaurante, você que sabe? Muito bem. E é isso, meus caros amigos, gestores e profissionais de saúde que estiveram aqui presentes hoje. Tudo que vivenciamos aqui mostra que a inteligência artificial, ela é sim uma aliada espetacular na gestão do cuidado. Mas ela só vai fazer sentido se o seu objetivo ele tiver voltado e o final desse processo forem as pessoas. Tanto quem faz, toma a decisão, como também quem recebe esse processo.